reunimos aqui para a gente debater o tema Contra Colonizar a Terra, Negro Bispo presente. E hoje nós temos, primeiro, em relação ao Negro Bispo, ele era filósofo, morreu ano passado, não sei se você lembra, dia 3 de dezembro, né? E aí ele era poeta, escritor, professor, líder quilombola e ativista político, né? Ele nasceu em 59, no Vale do Rio Berlengas, no interior do Piauí, em um povoado onde fica a cidade de Francinópolis. Foi o primeiro membro de sua família a ser alfabetizado. Formalmente só completou o ensino fundamental, mas por muitos foi considerado um dos maiores pensadores do seu tempo. Nos movimentos sociais atuou na coordenação estadual das comunidades quilombolas do Piauí, CEITOC Piauí, na coordenação nacional de articulação das comunidades negras e rurais quilombolas, CONAC, foi presidente do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Francinópolis e diretor da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Piauí, FETAG Piauí. Com 3 livros publicados, seu pensamento é lembrado pela valorização das tecnologias ancestrais de sobrevivência, pela valorização do conhecimento popular e da urgência em tomar posse da relação com a terra e a natureza para a construção de uma outra humanidade fora das amarras coloniais e capitalistas que nos aprisionam. Então, Negro Bispo presente. Eu me chamo Jorge, sou lá de Belém do Pará, faço parte da coordenação nacional também da região Emancipa. Nós vamos estar aqui nessa mesa apresentando os participantes. Desculpem que eu vou pegar várias colas aqui, tá? Meu lado esquerdo, né? Sempre à esquerda, a professora Aldice Isabel, também de lá de Belém do Pará. Ela é da pós-graduação em Educação da Universidade Federal, é presidenta do Conselho de Direitos Humanos do município de Belém, professora do curso de Pedagogia e, o mais importante de tudo, ela é coordenadora também da Rede Emancipa em Belém, né? Entramos aí desde 2016, né? Uma longa data, e atualmente lá em Belém do Pará, que eu sou também de Belém, nós coordenamos 10 unidades de cursinhos, né, nos diversos bairros da periferia de Belém. Né? Aqui, no meu lado, está o José Roberto Barbosa, de São Paulo, que é professor, historiador, antropólogo, quilombola do Quilombo Brotas de Itatiba, São Paulo, presidente do Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial, membro do Conselho de Educação Quilombola do Estado de São Paulo. Ele é membro da Coordenação Regional Paulista, da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC-SP. Ao lado também do José Roberto está o Jailson Lara, tá? Ele é gestor e coordenador de projetos de cultura, educação e meio ambiente, integrante da Casa Ecoativa, articulador do projeto Adriano Escola Aberta e o Memorial Ilha de Bororé, tá certo? Um projeto de valorização do patrimônio cultural da comunidade, entusiasta da temática territórios educativos. Né? O nosso objetivo nessas mesas é a gente debater os direitos humanos e a nossa relação, né, a nossa tecnologia ancestral, que é a educação popular, e a sua relação com os direitos humanos. Né? Os mares, eles estão agitados, e a educação popular, os direitos humanos, né, a nossa filosofia, ela vai ser fundamental para a gente atravessar esse mar. Então aqui nessa mesa a gente tem esse objetivo de contra-colonizar essa terra que nos foi imposta, né? A maioria dos saberes eles são impostos para a gente, mas só que a nossa tecnologia ancestral, os nossos saberes, eles estão presentes desde quando nós nascemos, e aqui a gente está com a ideia também de trazer à tona muitos debates, que não são debates novos, eles já estão aí, mas como a mesa anterior falou, né, a gente tem que potencializar cada vez mais isso para a gente conseguir ocupar de forma mais sábia e eficiente
reocupar, recolonizar e trazer de volta para a gente esses territórios. Então, acho que pode começar. Boa tarde a todas. Uma alegria receber esse convite, participar desse seminário. A gente vai ter um trabalho importantíssimo em tantos territórios. Eu venho do Grajaú, que é a zona sul de São Paulo. O trabalho da rede é fundamental ali na juventude e tanto nos cursinhos populares quanto também a Casa Emancipa, que tem lá uma sede própria. E a gente faz bastante coisa em rede. E a gente vem a convite de um coletivo que eu faço parte, que é a Casa Equativa, que é onde eu moro, um pouquinho mais ao fundo do Grajaú, que é na Ilha do Bororé, que é uma península, mas também tem uma travessia de balsa ali na represa Billings. E aí tem que atravessar de balsa para chegar nesse espaço, é bem interessante. Eu sou nascido e criado lá. A gente tem um trabalho com a escola local, um trabalho que é um centro cultural, que é a Casa Equativa, ao qual eu era atendido, eu era criança que ia para esse espaço, um projeto da década de 90, dos anos 2000, ali do movimento humanista, para fomentar o território ali, né, e as pautas, as demandas da comunidade. E cria-se a Casa Equativa, que é um centro ecocultural, um espaço que na verdade é um programa de gestão ambiental participativo da Península do Bororé. Então esse nome gigantesco foi pensado em dar um nome criativo, que foi feito uma votação na escola, e uma criança deu esse nome de Casa Equativa, Ecologia Ativa, Equativismo. Genial nome, que dura até hoje. Então sou a criança que fazia parte desse... É uma área, a gente está no distrito do Grajaú, que é dos 96 da cidade, o mais populoso, mas que tem essa fronteira com a Mata Atlântica, né? Então, questão de paisagem, a gente está na área de proteção ambiental, que é uma APA, a Bororé Colônia, por conta... Vocês conhecem esse território? Por que a gente tem as APAs na cidade? Tem um fator que determina que seja... são as áreas, pode falar, galera, área proteção ambiental. De proteção ambiental. Por quê? O que eu conheço ali é o maior cinturão verde que nós temos na Zona Sul, e ele, há pouco tempo, né, que ele se tornou um território como APA, inclusive da agricultura familiar. Cinturão verde, agricultura familiar, comunidades tradicionais, território indígena, né? Da Terão da Porã, Crucutu e Lexacã, mas por quê? Tem uma coisa fundamental, que é a água, que é uma área de manancial. E aí tem uma outra questão: por que tem a água? Por que tem a Mata Atlântica, né? Então a água se planta, a água se produz, já dizia Ana Primavesi, uma patrona da agroecologia. Então a gente está nesse contexto, ali no Grajaú, desenvolvendo esse trabalho de educação ambiental, desenvolvimento socioambiental da comunidade, em um território de muita luta, né? Existe esse projeto há bastante tempo, ele fechou, e ficaram 8 anos fechados, quando a gente conseguiu reocupar esse espaço em 2013. E aí, de 2013 a gente fez uma ocupação cultural artística, em 2013, e em 2023, bem recente agora, final do ano passado, que a gente conseguiu concretizar ele como uma política pública, e fizemos um acordo de cooperação e saímos de uma ocupação cultural agora para um espaço regularizado. A gente está muito feliz. Então foram 10 anos de luta para a gente conseguir essa cooperação com a Prefeitura Municipal de São Paulo através da Secretaria do Verde. E seguimos resistindo lá no espaço, que é um espaço físico, são 5.000 metros de área. A gente tinha um material que podia passar, mas também tem nas redes sociais Casa Equativa, quem quiser seguir. É um espaço bem grande, né? Principalmente facilita o nosso principal trabalho, que é receber e trabalhar com crianças e adolescentes, juventudes. Então a gente vem e fala muito desse lugar do trabalho com a terra. Primeiro, acho que contra colonizar
é ocupar um próprio espaço que era da EMAI, não sei se vocês conhecem, que é a dona da represa, que é o desmembramento da Light, e aí virou Eletropaulo, hoje Enel. Então uma é responsável por gerar energia, que é essa Light, que fez a represa Billings é uma construção, é uma intervenção humana, para gerar energia lá no Polo Industrial de Cubatão. E aí a gente ocupou esse terreno da EMAI, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energias, e tornou esse espaço um espaço público. A gente devolveu esse espaço para a comunidade, e a Secretaria do Verde tem uma concessão com a EMAI durante 20 anos, que é de título patrimonial. E com a gente, Casa Equativa, por conta do novo MIRAS, o novo marco regulatório só consegue 5 anos de projeto de vigência. A gente tem um acordo de cooperação que é renovável de 5 em 5 anos. É 5 em 5 anos por causa do marco regulatório, mas o espaço passa a ser público durante os próximos 20 anos, é uma conquista muito grande. A EMAI vai ser privatizada, então a gente fez isso aos 45 do segundo tempo. Então se ela é privatizada, a gente sairia em 2 segundos. E a gente tem uma série de projetos. Um deles é o da horta pedagógica, que a gente tem um vídeo que é bem curto, que é bem legal, tem todo esse trabalho relacionado com a terra. Acho que vale soltar o vídeo, vocês vão entender um pouquinho mais. Vamos ver se tem áudio. Não tem problema, eu vou falando um pouquinho. Esse é um trabalho da horta lá no SEI. O SEI é o Centro de Educação Infantil, que é a antiga creche. Então é bem pertinho da gente. A gente é a extensão da escola. A gente é a extensão da Escola Adriano Bernardes, a qual eu estudei, fundou a Equativa junto com o Movimento de Professores de Educação. E o SEI Sofia é uma conquista nova da comunidade, porque não tinha o SEI. Então todas as crianças atravessavam a Ilha do Bororé, a balsa, para ir para o SEI. E também a luta da associação é a creche conveniada, né? Ela não é direta. E a gente trabalha com o SEI e com o Adrião. Esse é o projeto Horta Pedagógica. Com o SEI a gente tem desde 2019, é muito legal. Então a criançada preparando o próprio solo, mão na terra. A gente fala sobre o desemparedamento da educação, que é um conceito pensado pela educadora Léa Tiriba. A gente vem falando sobre territórios educativos, porque a gente fez no território foi transformar ele a partir da cultura da educação. A gente transformou o território num território educativo. Muitos grupos, muitas visitações a partir do nosso roteiro. A criança que participa ativamente desse processo, protagonista da sua história, né? A gente vem falando das nossas referências, né? Paulo Freire, Carolina Maria de Jesus. Ela, quando ela é protagonista da sua própria história, ela vai carregada, ela vai com uma série de bagagens para esses espaços de aprendizagem, né? Ela não vai crua. Quando ela participa ativamente desse processo, a gente tem um número muito grande de crianças que sensibilizam para essa coisa da educação alimentar, né? Em números assim diretos, a gente entra em sala que são 30 e 2 ou 3 comem, e quando a gente sai desse processo pedagógico de sala ao ar livre, a gente tem 28 crianças que comem, tem 2 ali ainda resistentes, mas não tem problema, a gente vai plantar um morango, e aí vai vir um shake de morango, e aí o número é muito significativo, né, mano? Você entra numa sala com 30, entrega 28 crianças comendo, e é uma loucura, falar que a criança não quer comer é um absurdo, a criança é draga, né? Quem faz atividade com criança, tio, tem um docinho, quer comer o tempo todo, vão para as atividades para comer, maravilhoso. A participação efetiva da direção, do apoio das professoras, é um projeto também de valorização, não só de educação alimentar, porque quando a criança vê subjetivamente a planta e a diversidade com a natureza, uma é de um jeito, outra é de outro jeito, outra é baixinha, outra é altinha, outra é espaçosa, cada uma de um jeito, ela vai entender que o diferente cabe, e que está tudo certo, que se complementam, isso é a biodiversidade, isso é a natureza. O mural lindo do Zuldão, o Deus, Alex Zuldão, mestre da tinta de terra. Quem quiser seguir o trabalho do Zuldão, a gente conseguiu levar. Oficina de tinta de terra, tocos de madeira, tem a coisa dos parques naturalizados, temperos, a gente trabalha muito com tempero,
muito com punk, que são as plantas alimentícias não convencionais, são boas para as hortas escolares, porque elas são resistentes, quanto menos cuida, mais cresce. Capuchinha, taioba, peixinho, mirá, mó barato, e os valores nutricionais altíssimos, né? Ora pro nobis. Muito dessa cultura ancestral que foi tirada, né? Então você vai ver os Guarani Biá com 18 tipos de milho, 11 tipos de batata, e a gente é o malandro da história que chega no mercado e só tem uma batata inglesa murcha, magra e triste. Então, o relato das professoras de um trabalho de contra-colonizar a terra, a vitória aí da colheita. Mais do que eu falar é a gente sistematizar, né? Estamos com alguns projetos para se conectar. Tem a Casa Aberta todos os sábados. Todo sábado abre com uma programação muito bacana. Tem a horta pedagógica, tem os roteiros socioambientais. Se vocês entrarem no Instagram, tem um formulário para escolas, serviços da assistência social, que é CCA, CJ, CDESP, vários serviços da assistência. Pode levar para o roteiro na Equativa, escolas em geral, serviços da saúde também, vai muito CAPS, vai muito UBS, NASF, então educação, saúde, assistência, todos os serviços públicos, né? Não pode uma escola particular. Todos os serviços públicos podem se cadastrar para o roteiro socioambiental gratuito. A gente tem o Na Ilha Agência, vocês podem ver também. Na Ilha Agência é uma agência criada pelos jovens do ensino médio que tem uma agência de educomunicação e pautam as mudanças climáticas. Abre esse educação ambiental, por favor. Na Ilha Agência é sinistro, assim, os jovens, mano, puta, demais, assim. Vê aí o Na Ilha Agência, que é um projeto desde o ano passado, eles escreveram um projeto para o Unicef, ganharam um prêmio, geriram recursos, tem 15 anos, é assustador, é muito da hora. Essa é a casa, é um centro ecocultural, criado pela comunidade, a gente que gere, a gente que limpa o espaço, a gente que atende, a gente que gere todo o complexo. Roteiros socioambientais faz o agendamento gratuito, horta pedagógica é o projeto que vocês viram, Casa Aberta, todo sábado com programação, pode descer. Essas são as fotos da Casa Aberta, contação de história, oficina de tinta de terra, livre brincar, parquinho naturalizado, rodas de conversa. E essa é a horta do Sei Sofia, só sobe um pouquinho, a Nath e a criançada no manejo, no contato com a terra. Criança do primeiro setênio, né, muito desenvolvimento direto, motor, né? Então, essa coisa de fazer com a própria mão conecta bastante. E os roteiros socioambientais, que é maravilhoso, assim, né? Grupos de 40, 50, 60, 70. É um espaço muito amplo, privilegiado nas periferias, né? De comportar tanta gente, muito grande. Beleza? Além disso, esse é um slide mais voltado para os de educação ambiental. A gente fez agora, no último seminário que a gente participou, na Uma Paz, já usando aqui para esse também da Emancipa. E o Na Ilha Agência é muito legal, porque a gente fala muito sobre as emergências climáticas, do ponto de vista da periferia e do jovem, né? Então, essa pauta, ao mesmo tempo que as periferias sofrem mais os impactos, são as que também estão criando essas tecnologias para transformar essa realidade. Então, está nesse polo, né? Ao mesmo tempo que sofre, ao mesmo tempo que está criando. Então, não se conectar com essa borda, não tem como a gente avançar se a gente não tomar para a gente, vou finalizar, esse lugar de criador, de tecnologia, dessas tecnologias para mitigar e para enfrentar os extremos climáticos. Beleza? E aí finalizar dizendo isso mesmo, acho que essa é a mensagem. Milton Santos já trazia para a gente também, né? Essa perspectiva de periferia. Periferia é borda, é onde acontece vida, né? E aqui na cidade de São Paulo,
prazer de estar com experiências de outros lugares. Mas na cidade de São Paulo, se a gente olhar cartograficamente a cidade é uma mancha, é um machucado. Ao observar com a natureza, a cura só vem pelas bordas, e Milton Santos já falava isso também. O machucado ele nunca vai cicatrizar pelo centro. E a cura da cidade de São Paulo e as outras cidades talvez só vai conseguir avançar se escutar as quebradas e as periferias. Obrigado, galera. Valeu. Muito obrigado, Jailson. José Barbosa agora. Bom, pessoal, peço desculpas que a minha voz está ruim. Esses dias eu estava ruim mesmo. Eu consegui melhorar para vir aqui no evento, mas a minha voz está complicada. Bom, o pessoal da CONAC, eu sou o Roberto, sou do Quilombo Brotas, no município, que fica no município de Itatiba, e me foi pedido para vir representar aqui a CONAC, a Coordenação Nacional dos Quilombos, né, no Brasil. E acho que é interessante o tema, a ideia do descolonizar a terra, porque as comunidades quilombolas, comunidades indígenas e outras comunidades hoje ditas como tradicionais, elas acabam por representar, elas contradizem o modelo que foi imposto nesse território que hoje nós chamamos de Brasil, né? Aquele modelo colonial, né, que os portugueses trouxeram para cá, e deu os latifúndios, terra para poucos, direitos políticos para poucos, né? Que os bons homens, né? Lá naquela política portuguesa, onde para você ser um bom homem, ou seja, para ter o direito político, você tinha que ser homem, branco, cristão há várias gerações, e rico. E esse padrão continuou, o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822, mas foi mantido o modelo, inclusive foi mantido também o modelo de trabalhos, né, a economia baseada no trabalho escravo. Aí o Brasil se torna república, mas continuou, né, República dos Coronéis. E a gente acha que não é mais coronelismo, mas ainda é forte, ainda é esse mesmo modelo. De certa forma, as comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhos e outros modelos de comunidades nacionais, elas representam um modelo diferente de ocupação de terra, a ideia de terra, propriedade coletiva, que isso não existe no modelo que eles queriam, né? E também de pessoas, porque, bom, dentro desse modelo trazido de Portugal, gente como a gente não era para ter terra, né? Preto, indígena ter terra, que isso? Tá lá só para trabalhar. Ou ser expulso de lá. Bom, e essa luta, eu costumo falar que existe a ideia as famílias tradicionais contra as comunidades tradicionais, porque é isso, as pessoas falam de famílias tradicionais para falar de latifundiário, e as pessoas chamam nós de comunidade tradicional. E existe esse conflito que não fomos nós que começamos, né? Mas nós tentamos resistir a esse modelo. E falando um pouco na questão da educação, tem muitos lugares, né? Infelizmente não é o caso da minha comunidade, né? Tem algumas comunidades, em algumas regiões tem comunidades quilombolas, hoje elas têm a oportunidade de ter as escolas quilombolas. Claro, mas é uma oportunidade que foi feita com muita luta e elas estão em constante ameaça. Tem muitas escolas quilombolas que estão em constante ameaça de serem fechadas, e elas são uma oportunidade de ter aquilo que foi falado, dos alunos discutirem na sala de aula e terem contato com a própria realidade, onde se fala do cotidiano que eles vivem. É muitas vezes chamado anciões das comunidades para fazerem palestras, darem uma aula sobre as coisas das comunidades, porque antes disso, e na casa das comunidades que não tem esse tipo de possibilidade, você tem muitas vezes professores ou funcionários que tentam apagar aquilo das crianças.
que começa a dizer que aquilo que ele aprende com os pais, com os avós, aquilo lá é besteira, que ela tem que se focar naquilo que tem, sabe? Em vez de aprender sobre árvore, ela aprende sobre edifício, embora ela não tenha contato com edifício. E, bom, em vez de falar tradição, fala de coisas que são fora da realidade dela, que não conversam. O que não quer dizer que, e aí eu discordo muito, eu concordo na parte do contato, mas eu discordo na parte que diz que, foda-se as pirâmides, porque eu acho que não é assim, que as crianças têm que ter contato também com outras realidades além da que ela vive, né? Porque ela tem que entender que o mundo é muito mais. Por exemplo, uma criança que mora aqui nas periferias de São Paulo, é importante que ela saiba, por exemplo, que tem crianças que moram no Quilombo, crianças que moram, sei lá, no Japão ou em outras realidades diferentes da dela, e que houveram realidades diferentes daquela que ela vive, até porque, tendo consciência que existiam outras realidades, é que a gente também pode construir novas realidades. A gente pode, não, isso aqui que eu vivo não é a única possibilidade, existem outras possibilidades de mundo, outras possibilidades de sociedades, outros modelos que não sejam um modelo de opressão. Eu acho importante esse contato. Inclusive também, porque essas coisas do passado, elas são parte da nossa vida. Muito do que a gente é, porque aquelas pessoas foram. Porque a gente construiu pirâmides, que muita coisa que a gente vive hoje é isso. E a criança, ela precisa ter essa compreensão desse universo maior. Ela tem que ter bastante ligação com o universo que ela vive. É muito importante isso. Enriquece a pessoa. Mas enriquece também ela saber que aquela realidade que ela vive está dentro de um contexto maior, que é o mundo como um todo. E também saber que aquele passado que ela está aprendendo ali tem conexão com o presente dela, é feito por conta daquilo. E eu tento, na medida do possível, como professor da rede pública, tentar fazer os alunos conversar a realidade deles com aquilo que está aprendendo. Se você aprendendo sobre Mesopotâmia, aquilo lá, as formações de núcleos urbanos, devem estar ali. E muitos dos modelos, a ideia de que existe uma elite, os escravos e a população ali, isso tudo foi formado nessas épocas. Muito da estrutura que os romanos fizeram influencia a nossa estrutura. Então a gente tem que compreender, a gente tem que saber dessas coisas e saber também, por isso que eu falo, o Egito, eu não posso dizer, desculpa a expressão, fosse-se o Egito, porque o Egito é África e aprender mais sobre o Egito reforçou a minha identidade, que na minha infância era muito negada. Claro, tinha as influências culturais e tudo mais, mas na escola não era muito negada. Eu nasci na década de 80, cresci na década de 90 e não tinha a lei 10.639, então a nossa história era muito a parte da escravidão. E os filmes do Tarzan que mostravam uma África que foi uma memória construída no neocolonialismo. No neocolonialismo, eles tentaram apagar a memória de antigas civilizações africanas e criaram uma memória de que antes de os europeus chegar lá, as pessoas viviam na selva. Nunca houvesse problema de viver na selva. Mas, isso foi construído, não foi acaso, foi construído, foi proposital, como bem mostra Fanon e mais CZ. Desculpa a voz, tá? Mas, então, a gente ter contato com esse passado nosso, que não foi só nas nossas vivências na periferia ou nos campos, a gente saber desse nosso passado na África e saber também sobre as lutas dos nossos ancestrais. Porque assim, igual ali na abertura, falou-se muito das lutas que a gente tem que fazer para construir a realidade, e a gente lembrando que os nossos mais velhos que vieram antes de nós, eles tiveram uma luta maior. Porque gente como a gente nunca viveu na democracia. Nesse território aqui que a gente chama de Brasil, a gente nunca viveu na democracia. Claro, quando teve essa ditadura civil-militar e algumas outras... Aí as torturas pegaram gente classe média, gente rica, sabe? Os universitários, mas gente negra, gente periférica, indígenas, sempre foram massacrados, sempre foram mortos. Lembrando, 1911,
presidente do Brasil da época, no primeiro congresso racial em Londres, ele falando que a ideia era que no prazo de 100 anos, ou seja, em 2011, já não houvesse mais nenhum traço da raça negra. Você tinha uma política que visava exterminar a gente. Então a gente, e uma coisa que eu tenho falado nos últimos encontros quilombolas, pessoal, gente, não se iluda. Gente, tudo que a gente tem é porque foi a gente que lutou, a gente que construiu isso. E não se iluda, a elite não vai dar pra gente. Direitos trabalhistas, voto feminino, tudo isso foi conquista nossa. Até me perdi naquilo que eu ia falar. E a gente aprender sobre essa luta, esse nosso ancestral, foi mais de 300 anos de... Eles viviam num mundo onde as pessoas achavam que eles eram peças que tinham que ser escravizadas. E eles ficaram lutando com uma realidade extremamente dura, imagine. Quando eu, como pessoa da área de história, estudando sobre aquilo que o Cláudio Moura chamava de quilombagem, né, a luta da população negra contra a escravidão, as rebeliões, assim, quando você estuda o processo da escravidão, é muito triste. E o processo da luta dos nossos ancestrais, assim, eles lutavam com uma realidade extremamente opressora. E quando você começa a falar isso para os alunos, e eles perceberem que os bisavós deles, os ancestrais deles, fizeram essa luta, porque quem construiu o final da escravidão no Brasil foi a população negra. Houve depois participação da população branca, sim, é fato. Mas quando você estuda, você vê que a grande massa do movimento da quilombagem e do abolicionismo, o pessoal tenta... Não, quando você vê o movimento abolicionista, boa parte eram pessoas negras, a maior parte eram os membros das irmandades negras. Eram os nossos ancestrais que estavam construindo aquilo. Aquilo dá uma sensação de identificação muito grande. Algo que eu não tive quando eu era criança, e quando você passa para as crianças de agora, elas... Eu não sei o efeito, porque só vou saber quando elas forem adultas e poderem falar. Mas é algo que eu não tive. Eu acho que é isso que eu ia falar. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Lúcia. Oi, gente. Boa noite. O Jorge me apresentou. Eu sou Lúcia Isabel, sou professora da Universidade Federal do Pará. Sou orientadora de mestrado e doutorado. E em alguns embates nesse processo do que a gente pode chamar de contra-colonizar a academia branca brasileira. E os embates são muitos. Eu acho que assim, pensar nesse título de contra-colonizar a terra, eu penso que tem duas questões importantes. Uma primeira é a gente entender, eu fico falando aqui para eu não me perder, a gente entender o que é esse sistema imperial colonial. Em geral, a gente, quando pensa da colonização, a gente pensa muito no sistema escravista, né? Mas o sistema colonial é muito mais do que isso. E aí, compreender processos de contra-colonização implica para a gente, né, tentar entender a amplitude desse sistema mundo colonial. Então, a gente está falando de um projeto eurocêntrico, supremacista branco, racista, machista, genocida, ecologicida, né, que a gente acabou de falar disso aqui. E é interessante a gente compreender como o Grifogel chama de um pacote enredado. Então, no século XV, quando os portugueses chegam nas Américas, eles não trazem só um processo de uma relação de produção de mercadoria e o sistema escravista, essa relação de trabalho. É muito mais do que isso, né? E isso é muito interessante. Então, esse pacote, essa grande rede, ampla rede de opressão, de dominação, ela acaba determinando todas as relações econômicas, políticas, culturais, sociais e até as relações íntimas e afetivas, né? Até o desejo sexual é dominado pela lógica heteronormativa, genocida, né, supremacista branca nesse processo. Então, isso é importante porque, assim, para pensar processos de contra-colonizar, precisa entender que os processos de resistência também têm que ser amplos, né? Se a gente ouve muito a questão econômica e aí assim pensar sistema colonial e chamar isso de capitalismo só é um equívoco grande porque é muito mais do que isso.
se fossem só as relações econômicas, quer dizer, no momento em que a gente enfrenta as relações econômicas, as outras opressões se resolveriam. E a gente vê que não resolve, né? E mesmo os mais marxistas dos marxistas nos movimentos, por exemplo, acabam não dando conta de compreender o que é racismo, o que é machismo, o que é a homofobia ou a LGBTI-fobia, né? E porque, na verdade, essa necessidade de compreender inteiro mesmo. Então, assim, né? A gente vai ver o que é esse processo, esse sistema no mundo colonial. Então, a gente tem uma organização global de classes, né, escravista, né, e é interessante, o bispo fala isso nos livros, né, assim, os escravizadores, e isso é muito importante a gente pensar, porque já não escravos. O escravo parece que a gente está falando de uma essência, né, de alguém que sempre foi. É importante a gente chamar de escravizadores e escravizados, né, uma companheira nossa no debate de manhã falava isso também, a gente entender escravizadores e escravizados é importante, porque a gente aponta, a gente reconhece que tem um sujeito que perpetrou essas opressões, né? Então, isso é importante fazer. Então, a gente tem uma organização global de classes escravista, a gente tem uma divisão internacional de trabalho entre centro e periferia, e a Europa é o grande centro. Todo o sistema explorador, excludente, violento, o excesso de violência do sistema colonial foi feito, e de exploração foi feito para beneficiar menos de 20% da população do mundo, que era a Europa. Enquanto você tem os 80% que foram explorados nesse processo, né? Nesse processo chega também uma organização étnico-racial, uma hierarquia étnico-racial que nos coloca os grupos negros, a população negra como subalterno, né? Que o Zé Roberto diz assim, não é ter casa, mas os negros não eram nem considerados humanos, né? Imagina ter terra. Né? Então chega junto esse sistema escravista, étnico-racial, uma hierarquia sexual e de gênero, uma hierarquia religiosa, cristã, que coloca, o bispo também fala isso nos seus livros, essa ideologia cristã que se amplia e com o uso da força, inclusive, né, uma extrema conivência com toda a violência do sistema escravocrata, que acaba também hierarquizando e inferiorizando toda a cultura religiosa politeísta africana e tudo mais. Então, a gente, para nós é imposto isso também, uma hierarquia linguística, uma hierarquia epistemológica da qual a academia não consegue se livrar até hoje, né? Eu enfrento aí uma briga todo ano quando a gente vai no programa de pós-graduação lá da UFPA, para a gente pensar referências de leitura obrigatória. A briga sempre, né, vem porque a gente tem sempre as referências brancas, os clássicos, né? Eu sou de uma linha que chama Educação, Cultura e Sociedade, e a gente já precisa obrigar muito para ter, depois de 14 anos, o Abdias do Nascimento como referência de leitura, porque são os clássicos. E clássico, aí a gente tem Marx, a gente tem Gramsci, mas a gente tem os europeus, né? A gente até tem Bourdieu, mas a gente não pode ter Abdias do Nascimento, muito menos Lélia Gonzalez e tudo mais. Então, essa hierarquia epistemológica também, então a gente tem, como diz, né, a gente tem esse pacote amplo, enredado, que acaba conformando todas as relações, e a gente precisa enfrentar todas elas, né? Então, isso é um enredamento de poder, e aí, se a gente tenta atacar só os aspectos capitalistas, a gente não consegue enfrentar, destruir esse atual sistema mundo, né? Por isso que, na verdade, é mais amplo. Nenhuma relação, nenhuma forma de relação social escapou à colonialidade. E é por isso que, mesmo depois, né, da abolição, a população negra continua sofrendo, continua com os piores indicadores, né, de desigualdade. Vai falar de direitos humanos, os direitos humanos da população negra são sempre os mais violados, em todos os sentidos, né? As mulheres negras sofremos com o racismo e o machismo
das mulheres brancas, sofremos o machismo dos homens negros, as mulheres negras acabamos ficando, né, extremamente oprimidas desse processo, porque nenhuma das relações acabou escapando desse processo mesmo, né? E as nossas respostas precisam ser, as nossas ações precisam ser em várias dimensões também. Né? Quando a gente fala de educação popular, a gente tem dito isso, né? Não dá para falar de educação popular sem que nós façamos uma educação popular que seja, ao mesmo tempo, uma educação popular antirracista, antimachista, anti-LGBTfóbica, anticapitalista, porque senão a gente não faz educação popular. Se a gente imaginar que a gente faz a educação popular de um lado e as lutas raciais são outra coisa, e as lutas das mulheres, as lutas contra o machismo são outra coisa, a gente, na verdade, não faz educação popular. Né? Então, a gente precisa de uma resposta epistemológica, a gente precisa enfrentar o eurocentrismo nessa academia aqui, propor esse conhecimento de ruptura, né? Como é que a gente precisa fazer isso. As feministas negras vêm fazendo, hoje uma companheira nossa dizia assim, o Brasil é um grande quilombo. Eu estava olhando, quando eu olhei o filme, né, o vídeo deles, dizia assim, olha lá, um quilombo, né? Então a gente tem os nossos quilombos, porque a gente precisa pensar nessa perspectiva de ampliar essa noção de quilombo, né, para aquelas comunidades políticas, sociais, dos territórios quilombolas, mas elas podem ser, a Beatriz Nascimento mostrou isso muito para a gente, né, o Bispo também, esse sentido do quilombo ampliado, que são as comunidades das periferias, né, são as comunidades das áreas de proteção ambiental, são as comunidades indígenas. A gente tem, na verdade, grandes outros quilombos, né, que vem dizendo para a gente dessa perspectiva de que o que a gente precisa, na verdade, é ampliar essa noção de aquilombar para esses diversos territórios e espaços onde a gente enxergue opressão mesmo. Acho que a gente tem essa perspectiva, né, de como que a gente pensa esse quilombo contemporâneo, que ainda está e que estão nas comunidades quilombolas, né, tradicionais, mas que estão nas periferias. Eu fiquei dizendo assim, hoje o Jorge fala assim, nós temos 10 turmas de cursinho, as nossas turmas de cursinhos populares são quilombos, né? Eu tenho dito que o nosso grupo de pesquisa que vem enfrentando essas questões, fazendo essa discussão dentro da universidade, acaba sendo um quilombo também. Então, esse é o sentido outro, né, de pensar como que a gente reconstrói, resgata, retoma, né, essa perspectiva das territorialidades negras nos diversos territórios, nos terreiros, nas favelas, nas periferias, né, construindo ou contra-colonizando, né, retomando essa matriz cultural que foi, né, muito afetada. Eu não digo que ela foi aniquilada, porque se tivesse sido, nós não estaríamos aqui, né? Mas a tentativa de apagamento foi muito forte em si, né? Quando a gente fala de Egito, o Zé Roberto acabou de falar do Egito, eu lembrei disso quando eu ouvi a professora lá na roda da tarde. O conhecimento eurocêntrico embranqueceu o Egito. A gente não consegue perceber que Egito é África. O Egito foi embranquecido, assim como todo o conhecimento egípcio e africano, como toda a filosofia, toda a história, toda a medicina. A gente sabe que existem relatos de práticas medicinais e de cirurgias cesarianas, por exemplo, né, milênios antes dos europeus chegarem na África. Então, África é o berço da colonização. A gente precisa reconhecer, porque é fundamental a gente entender esse nosso passado, porque com isso a gente entende quem nós somos. E a gente entende esse sentido amplo do que precisa ser o aquilombar moderno, o aquilombar contemporâneo, né? Eu acho que é um pouco isso, porque a gente precisa, a contra-colonização precisa ser necessariamente esse processo, essa retomada. Então, a academia tem um papel importante, a produção de conhecimento tem um papel importante, as nossas lutas sociais nos diferentes espaços em que a gente está, jogam esse papel muito importante, né? É luta por direitos e enfrentamento
as opressões dentro dessa teia grande, que é o grande pacote colonial de opressão, de violências que a gente viveu e ainda vive. Eu queria comentar só uma coisa. Lá em Belém, próximo ano, em novembro, se eu não me engano, vai ter a Cúpula dos Povos, né, no COP. E é interessante o que a gente, como a elite, né, do atraso, principalmente os coronéis que ainda comandam o Pará, os barbalhos, eles estão tratando o assunto, né? E aí é uma coisa assim, se não fosse trágica, ia ser engraçada. Eles vão construir uma rodovia, que o nome dela vai ser Rodovia da Liberdade. Rodovia da Liberdade. Sabe onde ela vai passar? Em cima de uma comunidade quilombola chamada Abacatal. E não só isso, né? A comunidade do Abacatal é uma comunidade que luta anos após anos contra um lixão que tinha, né? Que foi fechado, que era o lixão do Aurá, né? E contra um outro que foi um aterro sanitário, que é o nome agora, né? Que foi em Marituba, também na região metropolitana. Então, essas duas áreas impactaram totalmente a vida nesse quilombo. E agora essa tragédia que eles querem fazer, que é essa rodovia Liberdade, porque Belém só tem uma saída, que é a BR, e aí eles querem fazer uma outra saída, que, pasmem, vai passar também em cima de onde vem a água de Belém, que é o Bolônia e o Água Preta, que é numa região de proteção ambiental, que é o Utinga, né? Então, a COP que vai acontecer, a Cúpula dos Povos, é uma comercialização de uma economia verde que o Helder e a família Barbalho sempre coloca lá, que vai melhorar a vida dessas comunidades. Não. É, como sempre, o último território, a última fronteira do desenvolvimento do capitalismo. A Amazônia sempre é vista como isso. E lá, os povos, é claro, resistem, né? A gente tem uma ocupação lá, um quilombo, que se chama COP das Baixadas, né? Porque lá as zonas, né, periféricas de Belém, elas são baixadas, são depressões no solo, né? Então a gente chama de baixada, a gente não chama de favela, a gente não chama dessa, como chamam aqui, que são morros, né? Na maioria das vezes aqui as periferias, né? Então as periferias lá a gente chama de baixada. E tem a COP das Baixadas, que são jovens principalmente, que estão debatendo uma nova referência, uma nova justiça climática, como a gente chama, né? Então, pensar hoje, atualmente, essa questão ambiental é pensar em justiça climática, é pensar em racismo ambiental, é pensar em todas essas questões. E aí uma das questões fundamentais é como a gente vai potencializar isso, porque uma das ideias para adiar o fim do mundo, né, como o Krenak já falava, né, como o Nego Bispo também falou muitas vezes, é a gente reocupar esse território, né? Uma das insígnias do Palavra de Ordem que nós usamos em 2022, no Emancipa, foi retomar a posse, né? Esse território a gente quer e a gente vai sempre lutar para retomar a posse dele, porque esse território é nosso, né? A resistência contra esse projeto capitalista ele é muito grande. Mas, enfim, retomando para a mesa, não sei qual é a ordem que a gente segue, não sei se tem alguém se voluntaria para começar. Vamos fazer o contrário. Pode ser. Para o ímpar? Pode ser. Vamos inverter agora, a gente vai daqui para lá. Acho que eu anotei 3 questões que eu queria comentar um pouco. Uma primeira, que eu acho que tem a ver, né, com a questão que eu coloquei também, que é essa coisa do pertencimento, né? Acho que assim, tem um lance que é a possibilidade da gente gostar primeiro de nós mesmos, dos espaços, dos territórios. Ela está muito relacionada a conhecer, a compreender, né? Eu lembro que eu fiz avaliação de um projeto de formação de jovens quilombolas há um tempo atrás. Eu entrevistei, era o Igeofé, não sei se tu lembra, né, da Unipop. E aí eu entrevistei jovens quilombolas do Tocantins, do Maranhão, do Pará, e eles me colocavam exatamente essa diferença, né? O que antes para eles era assim, você era descendente de escravo.
E aí eu não quero ser descendente de escravo, então eu nego essa identidade e, consequentemente, eu nego esse território. Eu não quero ser quilombola. E eles dizem assim, olha, a coisa mais bacana dessa formação foi quando a Luísa, que era uma das formadoras, né, ela começou a discutir com a gente e nos ensinou que nós não éramos descendentes de escravos, nós éramos descendentes de escravizados. Né? Então, aquela coisa assim, isso fez uma mudança significativa na subjetividade daqueles jovens. Então, acho que essa coisa tem a ver com isso mesmo. Né? Há um tempo atrás, a gente estava prendendo nossos cabelos, ou cortando, ou alisando, sei que, né? Hoje a gente tem esses blacks, né? Belíssimo. Acabou de tirar foto aqui, olha. Há 10 anos atrás, se a gente fosse para a escola com esse cabelo, a gente era mandado de volta. Eu vivi isso, por exemplo, né? Chama a mãe para prender o cabelo direito porque não penteou o cabelo direito. Né? E não foram, né, os brancos, não foram os racistas, fomos nós aprendendo com aquelas que vieram antes de nós. Mas quando a gente começou a viver outras referências, isso faz muito sentido. Né? E aí então a gente aprende uma outra coisa. Eu acho que esse é um processo interessante, que a gente precisa. Por isso que a gente briga tanto, eu brigo, particularmente brigo muito dentro da universidade, porque os estudantes, a gente adotou as cotas, a gente está com os estudantes negros e indígenas dentro da universidade, mas a gente não pode pedir que esses jovens entrem para se adaptar a uma academia branca eurocêntrica. A gente precisa ter as nossas referências lá dentro. Aí, acho que esse é um processo interessante para a gente pensar pertencimento. Né? Se a gente não conhece, se a gente não aprende a valorizar isso, a gente vai ouvir o tempo inteiro, como ouvimos muitas vezes, porque os próprios negros são racistas. Né? Então, acho que tem uma coisa aí para a gente pensar. Essa questão do modelo, né? Eu já assim, um tempo desse, na época do desastre de Mariana, o Krenak deu uma entrevista e disse assim, o que a gente pode fazer para enfrentar, né, para salvar o Rio Doce e tudo mais? Ele disse assim, olha, tem um jeito de salvar. A gente precisa parar todas as atividades do Rio Doce a 100 quilômetros para cima e 100 quilômetros para baixo. Se a gente fizer isso, a gente despolui o rio em alguns anos. O problema é, mas isso não dá para fazer, porque o capitalismo não pode parar. Né? Então, essa coisa, aí a gente tem uma questão interessante, que é isso, né? A gente não tem uma crise econômica, aquilo que eu dizia no começo, chamar isso de capitalismo é muito pouco, né? Porque a gente vive um problema civilizatório. O sistema colonial trouxe um modelo civilizatório que é esse da exploração. Quando eu falava, né, o banheiro que estava ali saiu, que dizia assim, eu falei que na Amazônia não tem recursos naturais, não tem mesmo. Na Amazônia tem natureza e tem pessoas, tem territorialidades. Né? As pessoas construindo socialmente, politicamente, a sua relação com aqueles territórios. Enquanto a gente olhar para os rios, para as florestas, para os territórios e só enxergar recurso natural, a gente só vai explorar. E é isso. Você fala da termoelétrica, na Amazônia tem quase 300, fora as que já estão em funcionamento, que já deixaram grande dano ambiental, que é o caso de Belo Monte, por exemplo, tem quase 300 planejadas para entrar em ação. A gente não precisa. A Amazônia não precisa de mais hidrelétrica. Quem precisa é o grande capital. Então, esse é um problema, essa é uma questão civilizatória. A gente precisa de uma outra lógica civilizatória. Não é uma nova, porque é a das populações originárias, tradicionais, que já estavam aqui, que é outra relação com a terra. A questão das mudanças climáticas precisa ser isso. Se a gente fica questionando, mas a gente criou um mercado de carbono que só está servindo para explorar ainda mais as comunidades. Né? A gente continua e não pode parar nenhuma das ações do capital. Continua explorando. Como é que a gente acha mesmo que vai enfrentar os desastres ambientais, né? A questão das urgências climáticas? Não vai, porque precisa de um outro modelo. Eu acho que é um pouco isso, rapidinho. Sou eu já? Lembra que eu falei, que às vezes eu falo para os alunos, presta atenção.
atenção no jornal nas questões de notícia, né? Por exemplo, quando tem uma catástrofe de alguma coisa, é muito comum você ver o repórter perguntar: e como isso vai afetar a economia? Não, tipo, e como vai afetar aquelas pessoas que morreram, perderam suas casas? Não, como isso vai afetar a economia? Então a gente vê onde que está o valor daquilo. Respondendo aqui, tentando responder bem rápido. Como não silenciar as comunidades quilombolas, como sensibilizar as pessoas para não atacar? Acho que foi isso que foi perguntado. Eu acho que assim, como não silenciar é divulgar a existência delas. Muitas pessoas associam a quilombos apenas a coisas do passado, não sabem que existem comunidades quilombolas contemporâneas. Então tem que ser divulgado. Como sensibilizar? Como eu tenho que começar a aula das coisas, eu não acredito em sensibilizar a gente rica. A gente rica, porque eles têm um modelo, eles entendem que o mundo deve existir só para eles, então a gente tem que sensibilizar a população pobre. E é pela mobilização popular que a gente consegue proteger essas comunidades. Sensibilizar fazer as pessoas terem uma noção de que os quilombolas são como elas. E é uma parte da sociedade, uma parte da realidade brasileira e do continente americano, tem quilombos em outros lugares do continente. A gente sensibiliza assim, claro, não sei a resposta exatamente, né, mas... E aí, assim, um problema, tentando responder ali, questão dos quilombolas, nem todo mundo... Que assim, primeiro, a gente não pode prender as comunidades quilombolas, isso não pode prender idealizações das coisas. E, inclusive, isso prejudica muito as comunidades contemporâneas. As pessoas vão ficar achando que vão encontrar uma África no Brasil, ou um quilombo dos Palmares, sabe? Uma coisa lá do século XVII, ou um local de escravos, enfim. E isso daí às vezes prejudica o reconhecimento das comunidades. Tanto que foi preciso colocar o termo remanescer, que não dá para explicar aqui, não dá tempo. Foi uma manobra porque senão as pessoas associavam a coisas do passado, ou que elas imaginam que teria sido passado, e não as coisas contemporâneas. Por isso que eu gosto de usar o termo quilombos contemporâneos. E aí, para dar uma explicação, vou tentar ser bem breve, tá? É que aconteceu muito do que é chamado de extensões metafóricas. O termo quilombo ele surge, até onde eu sei, na África Central. Era um tipo de instituição onde os jovens dos oriundos eles eram iniciados. Depois, quando surge uma sociedade, as sociedades em Bangalas ali no século XVI, uma sociedade guerreira, houve uma extensão metafórica de uso do termo quilombo para as bases deles. Depois, naquela época lá que surge a Rainha Zinguimbande, ela une diferentes pessoas para lutar contra a presença portuguesa ali na região da África Central. Usa-se um termo para as bases dela. Isso ali na África Central, inclusive até hoje lá você tem o quilombo no sentido de comunidade ali para os mundos e no sentido de refúgio político para os macombos. Mas aqui no Brasil a gente tem ali no período escravocrata o uso do termo quilombo para as comunidades chamadas pessoas que fugiam da escravidão. Eu não vou explicar aqui, mas tem uma ligação com a presença lá, enfim, lá na África, mas... Tá finalizando. Tá bom. Obrigado. Eu peço uma retomada de tempo, tô brincando. Penso que o tempo seja retomado. Não, mas é assim. Então, e é curioso, por exemplo, que quando você estuda essas comunidades formadas da fuga da escravidão, muitas das formas de organizações sociopolíticas deles refletem muito a dos povos ali da África ali. Por exemplo, você tem sempre um parlamento, e aí quando você vai lá na África, esse tipo de organização é baseado em parlamentos e tal. E aí você tem essas comunidades contemporâneas, que elas ao longo do século XX, os estudiosos davam vários nomes, Terra de Preto, Comunidade Rural Negra, enfim. E teve gente na década de 70 teve ideia de chamar de comunidades quilombolas, porque muitas delas estão surgindo de quilombos, daquele tipo antigo. Então foi dado esse nome. Então houve novas extensões metafóricas. E aí também o que é curioso, essas comunidades, a ideia delas é um grupo familiar negro, de origem negra, que tem um senso de posse mais ou menos coletiva do seu grupo.
daquele território. Algo que você vê também na África, você vê a ideia, não existia na África dita pré-colonial posse individual da terra. Você tinha, a posse era sempre coletiva, era do grupo familiar, o clã. Então você pode perguntar para muitos africanos, você fala, tem a terra do meu clã lá, eu tenho um lote de terra. Ou do grupo social. Então assim, é interessante, eu fiquei pensando se o fato de existem milhares de comunidades quilombolas no Brasil, outros países do continente americano, e elas têm esse senso de posse coletivo do grupo familiar, se isso não é uma herança africana, mas enfim, não vou discutir isso aqui. E tem a extensão metafórica também de pessoas tipo, eu tenho uma casa de cultura, um grupo aqui de break e tal, e a gente chama de quilombo porque a gente tem uma forma de organização. Então assim, você tem esses vários sentidos da palavra quilombo, porque elas vêm todas de extensões metafóricas. Você estende aqui, porque a gente se inspirou nisso, ou isso lembra muito aquilo. Então foi estendendo, por isso que a gente tem aqueles quilombos estilo Palmares, os quilombos das atuais comunidades negras familiares, e esses quilombos de, eu tenho um clube aqui, um grupo aqui, então vem disso. E aí, como ele falou, às vezes o quilombola tem vergonha porque assim, não chegou nele ainda. Mas assim, aquele modelo existe e foi dado o nome de quilombo. E é um nome oficial que se deu. Existe esse fenômeno. Não dá para me estender muito aqui. Aí eu me perdi o que eu ia falar. E aí, gente, só para terminar aqui, como as cidades têm mais esse modelo, gente, a gente sabe que esse sistema que a gente vive é voltado para o mercado. A gente tem que ir para um sistema, e a gente sabe que isso foi possível, porque a gente via isso na África, a gente via em sociedades aqui ameríndias, onde não seja voltado para o mercado, mas sim para o bem social. Então, você é membro dessa sociedade, você automaticamente tem certos direitos. Aqui em São Paulo mesmo tem mais casas vazias do que gente morando na rua. Mas tem muita gente morando na rua. E é incrível, porque não, é interesse de algumas pessoas manter o lucro, dando-se se as outras pessoas vão passar fome, vão ver na rua. Então, esse modelo que a gente tem que mudar. A gente sabe que tem propostas de modelos diferentes, que dizem que importa é a pessoa. Mas é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, José. E aí que é interessante, uma coisa sobre a COP lá em Belém. Existem 3 prédios públicos lá em Belém que tem mais de 30 andares, que eles estão parados há mais de 10 anos. E agora para a COP eles vão ser concedidos para iniciativa privada para servirem de hotéis, porque não tem hotel suficiente para a COP lá em Belém. Antes não poderia ser utilizado para as pessoas, né, em situação de rua, mas agora podem, né, para servirem de hospedagem. Laísa. Tentar ser bem breve por conta do nosso tempo. Acho que anotei, são várias contribuições, perguntas ótimas. Vamos ter que ir mais sobre os desafios, né? A sensibilização das pessoas, outros caminhos possíveis para as cidades. Acho que primeiro contextualizar bem rápido, assim, todo mundo vive na pele da turbulência que a gente passou, assim, né? Foram anos estarrecedores, né? Assim, a gente vem de pandemia, desgoverno que aniquilou a necropolítica na veia, né? Então, nós em territórios periféricos vamos sentir muito mais, porque eu trabalho com coletivo cultural, todas as ruas. Também trabalho em CCA, que é o Centro da Criança e Adolescente, e pra gente, coletivos culturais, organizações sociais, a gente está desmantelado, gente, a gente está acabado. Então, assim, primeiro contextualizar de onde a gente parte, sensibilizar a galera, continuar com esse trabalho comunitário. A gente perdeu muito das nossas, a gente perdeu muita gente no meio do caminho, agora, recentemente, para a saúde mental, para política, para tudo. Então, primeiro que a gente está se reorganizando e juntando os cacos, assim, né? Acho que esse é o primeiro movimento. Trabalhar com cultura e educação na periferia, como foi os últimos anos, é terrível, né? Eu trabalho na comunidade do Anchieta, uma das maiores ocupações do Grajaú.
a gente vai para um trabalho que a gente está indo para uma guerra. A gente se prepara para ir para um trabalho de guerra, para o atendimento à comunidade, de como que é o território, de como que é hostil, de como que a gente está sozinho com a política da assistência social, como a gente está sozinho com as escolas, como a gente está sozinho com as nossas comunidades, com as nossas crianças. A gente está ao léu, a gente está abandonado, então, nesse sentido que eu tenho todo dia quando eu vou trabalhar, eu vou para uma guerra e ao final desse dia eu quero muito voltar para minha casa. Acho que identificar que o nosso trabalho é extremamente político, né? Não tem como desassociar isso. Entendi que o nosso trabalho é extremamente político e da minha experiência é o trabalho em rede, que é o trabalho em coletivo, né? Não tem como a gente fazer um movimento sozinho, tem que estar em movimento, tem que estar em coletividades, né? E a gente foi pensando muito essa ideia dos territórios educativos, de transformar a comunidade a partir do bairro, a partir da rua, do micro para o macro, o quanto que isso também está conectado globalmente, o quanto que aquela comunidade pequenininha lá no Bororé, no fundão do Grajaú, onde as crianças também não querem estar, também não sentem orgulho, também querem ir para fora, como a gente transformou isso. Então é muito desafiador, é muito treta, é óbvio, mas a partir da gente colocar cultura e educação como motor de uma comunidade, que ela seja protagonista disso, que isso é inegociável, a gente consegue algumas coisas, bem a passo lento, mas consegue. Acho que a mobilização é das escolas, das UBSs, dos CCAs, dos centros culturais, das associações, dos parques, do futebol, que é uma linguagem muito forte, das escolinhas de futebol, gente, é absurdo. Que linguagem, o esporte é uma baita linguagem, é surreal o quanto que o esporte arrebata crianças e adolescentes. Eu estou num contexto que no CCA tem o time, é o time do mutirão, mobiliza muito a juventude. Quando você pega assim para ver, é muito mais que o esporte, é a possibilidade de dar uma chance de vida melhor para a família, é sonho, é imaginar, mano, outras cidades possíveis, tá ligado? Outros caminhos, outras cidades possíveis, né? Então, com o trabalho em rede, não é fácil, não é colorido, muito menos perfumado. Quando a gente vai falar de trabalho coletivo, parece que a gente vai achar que não tem conflito ou que é simples, é muito pelo contrário, é extremamente difícil, é mais fácil chegar sozinho num lugar do que chegar com toda a galera, pensar, ouvir todo mundo, é muito difícil esse exercício, mas é isso, acho que quando a gente parte dessa lógica, a gente vai tensionar políticas públicas que são eficazes para a gente, é a gente que está fazendo a parada, a gente vai tensionar porque o nosso trabalho é político, e aí quem sabe a gente está conscientemente fazendo o processo de aquilombamento e de ocupar aquele espaço que é nosso por direito. É isso.